levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lori Lawson, Bob Cornell e o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos felizes de estar com você novamente hoje. E eu quero ler, antes de começarmos hoje, o versículo 42 e 43, na verdade, do segundo capítulo de Atos. E veja só, em nossos estudos do Espírito Santo, vamos passar de Atos 2, que estamos quase acabando agora. Vamos para Atos 8, 9 e 10. E também, que mais? 19? Sim. E depois nós vamos para os dons do Espírito Santo. Queremos falar sobre isso e o fruto do Espírito Santo. Mas eu espero que seja algo interessante para vocês, como é para nós. Então leia o versículo 42 e 43, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela doutrina se encontra no versículo 38. Na comunhão, no partir do pão. Tinha que ver com a celebração da ceia do Senhor, que se levou a cabo em um ambiente provavelmente muito mais informal que na atualidade. E nas orações. Simplesmente quer dizer que era uma igreja de oração. E em toda a alma havia temor. Refere-se ao movimento e à operação do Espírito Santo. Vendo as coisas que o Espírito Santo fazia, todos tinham um sentir de admiração reverencial, maravilha e temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O Espírito Santo fez isto a fim de dar à igreja um grande princípio. Tudo isto seguiu justo como tem a intenção de seguir, mas sendo como uma base mais limitada, como eu explico a última parte do livro de Atos. Eu fui criado. Comecei a pregar no tempo das grandes curas divinas. Vocês lembram dessas reuniões? Algumas das maiores tendas do mundo, homens e mulheres, trazendo 5, 10 mil pessoas numa noite, conforme o Espírito Santo se movia. Eu me lembro quando Gayle Jackson, ele veio para Nova Orleans, em Louisiana. Nós tínhamos grandes amigos, alguns deles estavam na igreja domingo passado. É claro que na semana que nós estamos gravando esse programa. E Nova Orleans, como vocês sabem, é uma cidade católica. Pelo que eu sei, existia uma pequena igreja Assembleia de Deus de 40 pessoas no domingo de manhã, em toda a cidade. Eu não conhecia nenhuma outra igreja que existia lá. E este homem veio e ele colocou uma tenda que cabia, 10 mil pessoas. Era toda a ajuda que ele tinha. Uma igrejinha com 30 ou 40 pessoas. E era só isso. Mas ele começou a orar pelo enfermo e os católicos, talvez mais do que agora, mas eles criam. É estranho bastante, mas que Deus podia curar o enfermo. Eles criam nisso. Então eles começaram a vir para essas reuniões. E um dos nossos grandes amigos, se tornou nossos amigos. E ele dirigia um táxi e se tornou um homem muito rico, muito rico. O seu genro e a sua filha agora, como eu disse, eles estavam no domingo e são muito ricos. E amam a Deus, eu devo adicionar isso também. Mas de qualquer forma, ele começou a levar pessoas para a reunião e começou a perguntar: o que está acontecendo aqui? Então uma vez ele cometeu o engano de ficar. Ele levou pessoas para a reunião e ficou. E eu não sei se ele foi salvo, ele e a sua esposa, naquela noite ou não, mas no curso daquela cruzada eles entregaram o coração para Cristo. Completamente entregaram o coração para o Senhor. E olha, estava apaixonado por Deus completamente. Mas eu já pensei muitas vezes, eis este irmão, disse: o Senhor me disse para vir para Nova Orleans. Quando ele saiu, é claro, haviam bastante pessoas, para 20 igrejas, 50 igrejas, que foram salvas. E ele também, olha, muitos dos evangelistas da Cura Divina pregavam sobre o batismo do Espírito Santo e oravam para os crentes serem batizados com o Espírito. E o Senhor pegou essas reuniões e trouxe a doutrina pentecostal
o que nós falamos para este lado da cidade. E porque naqueles dias, nos anos 40 e anos 50, as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus Quadrangular, pelo que eu sei, haviam 2 igrejas das Assembleias de Deus que tinham 1000 pessoas ou mais. Talvez haviam mais, eu não sei, mas era só que eu conhecia naquela época. Mas o Senhor usou essas reuniões para colocar a grande doutrina do Pentecostes no mapa, vamos dizer assim, certo? Eu escutei o A.A. Wilson, talvez o Dave lembra dele, eu sei que você lembra. Eu preguei várias conferências com ele. Um grande homem de Deus, edificou uma igreja incrível em Kansas City, no Missouri. E olha que engraçado, um dia estávamos numa conferência no sul do Texas e eu escutei alguém bater na porta, abri a porta e era o irmão Wilson. Ele falou, eu posso vir aqui e falar com você? Eu disse, claro. E ele veio, sentou-se comigo e ele disse, jovem, Deus te chamou para ser um evangelista. E a razão que eu estou dizendo as coisas que eu vou dizer para você é porque eu tinha esse mesmo chamado. E ele disse, eu deixei as pessoas me tirarem disto. Mas ele disse, olha o seu problema. Você nunca vai ser capaz de fazer o que Deus te disse para fazer nesta denominação. Eu fiquei chocado, porque ele era um dos seus líderes. Sabe, você falava A.A. Wilson, todo mundo conhecia ele em relação, sabe? E ele amava as Assembleias de Deus, sabe? Isto não estava em questão. Mas eu sei que eu olhei para ele, estávamos começando a passar na rádio, e o Senhor estava se movendo, estávamos adicionando estações diariamente, e essas conferências que nós promovíamos pela rádio, eu preguei em Illinois 11 vezes, e o lugar ficava lotado, simplesmente lotado. E ele disse, você nunca vai ser capaz de fazer o que Deus te chamou para fazer, se você ficar nesta denominação. E ele estava certo, mas eu não entendia isso nesta época, sabe? Eu pensei, claro que podemos. Mas, de qualquer forma, Deus usou essas grandes reuniões de cura divina e ele declarou ele mesmo. Ele disse, você vai pensar que essas reuniões não são de Deus, mas são. Ele disse, essas reuniões de curas divinas são de Deus. E Deus usou esses homens e mulheres para tocar esta nação e o mundo com o poder de Deus. Eu estava lendo aqui, o Lauren leu, muitos sinais e maravilhas foram feitos pelos apóstolos. Eu notei que quanto mais nós nos afastamos de Deus, uma igreja, uma pessoa, um pregador, menos eles acreditam nesta palavra aqui, olha. Muitas maravilhas e sinais, certo? A não ser que eles creiam. Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem os seus comentários em Hebreus 2:4. Então, os apóstolos, o Senhor testificou, fez sinais e maravilhas, dons, certo, né, do Espírito Santo. Tudo isto, eu creio que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, que esses ministérios, esses dons, sinais e maravilhas se tornam um potencial. E eu acho que é isso que o batismo com o Espírito Santo serve. O potencial. É o potencial. E isso é importante de dizer aqui. Veja, novamente eu apoio muito o batismo com o Espírito Santo. Eu creio, eu prego, eu vejo muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu já vi toda a minha família batizada com o Espírito Santo. Então, não é o que eu não conheço, mas o que eu acho é que, assim como na salvação, nada que recebemos de Deus em um evento garante o mover e o operar do Espírito Santo. Deixa eu perguntar a opinião de vocês sobre algo aqui. Você vai ver no livro de Atos que os sinais e maravilhas eram muito evidentes no início do ministério, né? No início da igreja. E os mortos ressuscitando, não muitos, mas um já é o bastante, né, para esse tipo de coisa. E outros milagres foram feitos, mas quanto mais você entra no livro de Atos, quanto mais velha fica a igreja, parece que o Senhor ele faz isto para chamar a atenção do mundo, ou algo que ele quer fazer, e aí uma vez que é feito, ele se afasta e você não vê tantos milagres ou sinais ou maravilhas como era antes. Eu estava conversando
sobre as Assembleias de Deus, Igreja de Deus, quadrangulares. E, naqueles anos, Deus se moveu poderosamente nesses anos. Mas o tempo passou e você vê menos e menos. Eu não quero dizer que isto foi porque as pessoas estavam se afastando dos caminhos de Deus. Eu acho que o Senhor ele faz estas coisas muitas vezes para apresentar uma mensagem ou uma palavra que ele quer apresentar. Nunca existe um momento na história humana que Deus não está curando enfermo, não está fazendo sinais e maravilhas, mas às vezes é menos do que outros momentos. Falamos desses anos que você mencionou aqui, né, nos anos 50 e 60, seja o que for. Essas denominações, Assembleias de Deus, Igreja de Deus Quadrangular e outras, elas eram pequenas. Elas não criavam nenhum impacto no mundo em relação à obra de Deus. Muito pouco. Como eu disse, eu conhecia 2 igrejas que tinham 1000 pessoas ou mais. Os batistas eram gigantes, um ministério muito grande naqueles dias. Mas agora, é claro, as Assembleias de Deus são muito grandes. A Igreja de Deus é muito grande. A Quadrangular também é grande. E são as 3 maiores igrejas pentecostais. Mas a Igreja de Deus em Cristo também. Sim. Obrigado, a Igreja de Deus em Cristo. Eu preguei um culto na sua convenção com muitas pessoas lá. E eu sei que as pessoas às vezes fazem esta pergunta. Os missionários, alguns que foram usados por Deus, e grandes milagres foram feitos, sabe, no campo missionário. Mas eles dizem, por que Deus não faz? Se é real, por que ele não faz na América de novo e tudo mais? Mas a maioria das vezes ele estava chamando a atenção daquela área quando aqueles milagres estavam sendo feitos, para que o evangelho fosse pregado e eles pudessem crer no evangelho. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu acho que nós vemos este padrão mesmo no ministério de Cristo. No início do seu ministério, foi quando a maioria dos milagres e curas aconteceram no início do seu ministério. Voltaremos daqui a pouco.